sou o João. Oi, eu sou a Luana e estas são as 5 melhores, piores resenhas do livro Fim, da Fernanda Torres. A Luana que fez a curadoria aqui hoje. Tô ansiosa aqui pra mostrar pro João. 5ª posição. Desculpe, Fernanda, não gostei do seu livro. Esperava algo que me fizesse enxergar a atriz maravilhosa que vi no teatro, no monólogo de João Baldo Ribeiro. Mas seu livro não tem a Fernanda que eu esperava. Talvez o erro tenha sido meu em esperar algo diferente. Desculpe, Fernanda, mal consegui terminar de ler. Desculpe! Eu achei meio injusto, porque é um livro que dialoga tanto com a peça do João Baldo. Eu achei muito contraditório. Faz todo sentido que... E assim, né? Claro que ainda tem a diferença de que ela é a atriz, ela não é a autora da peça, né? Do João Baldo Ribeiro. Tem a adaptação do texto, mas enfim, eu acho que é muito condizente com uma atriz que tope fazer aquele papel. Qual é a peça, João? É A Casa dos Budas Ditosos. Maravilhoso, um monólogo espetacular que a Fernanda encena. A gente já comentou deste livro aqui. Já comentamos. Mas eu acho... A gente vai até comentar isso depois, com calma, mas eu acho um livro a cara da Fernanda, assim. Eu percebo muito da Fernanda, do humor da Fernanda Torres, assim, pelo menos pelas entrevistas, pelo que a gente vê da Fernanda, eu acho que é bem condizente com o humor dela. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, de como que a Fernanda envereda por esse caminho da literatura, mas ela sempre comenta que uma das grandes influências dela é o João Baldo, inclusive porque como ela fez o monólogo, ela precisou estudar muito aquele texto. E nesse processo de estudo ela foi absorvendo, ela foi entendendo como que ele escrevia, como que ele atacava, como que ele encerrava as frases. Então, sem dúvida, tem uma influência bem grande, ela própria admite isso, né? E o humor do João Baldo aparece muito aqui também, né? Claro que o João Baldo tem esse humor mais baiano, aqui vai ser essa configuração do humor, mas num contexto carioca, né? Que aí você muda o exemplo, muda o contexto, mas eu percebo a influência aqui. E ela era amiga, né, do João Baldo Ribeiro. Ela dizia que ia visitar ele em Itaparica, né? Saía com o João Baldo e o João Baldo ia apontando, sabe? Ó, aquela ali, ó, foi a inspiração para minha personagem X. Gostaria desse passeio. Mas vamos lá, 4ª posição agora, hein? Não consegui ler até o final. Personagens amargos e ácidos, velhos infelizes, solitários e que não estão em sintonia com uma autora tão jovem. Vou escutar capapi, porque eu sou jovem. Eu acho que ele pegou, é isso mesmo. Ele entendeu, né, João? Que é isso, assim, ele é como se ele dissesse, entendi tudo, só não gostei. Só hoje o voto dele é não. 3ª, vocabulário de baixo nível, ressaltando a degradação da velhice. Uma catarse de machismo e o relato de vidas amargas e infrutíferas. Personagens estereotipados com mulheres imbecis, histéricas e que dependem de seus homens, velhos mesquinhos e superficiais. Uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Outro que entendeu o livro. Eu só não acho que as mulheres sejam histéricas. Eu acho que tem personagens femininas aqui que não, eu acho as personagens femininas mais complexas do que os personagens masculinos no livro. Eu só discordo dele disso. Mas eu acho que é isso mesmo. E a proposta do livro para mim é essa, né? É fazer um retrato de homens no final da vida, homens bastante idiotas, bastante machistas. A gente vai falar sobre isso, mas outro que entendeu, né? Vocabulário de baixo nível, João. Que patifaria. Minha gente, tô chocado! Patifaria. Uma mãe de família. Uma atriz global. Filha de quem é. Você é uma cachorra, minha filha. Exatamente. 2. Escrita confusa, muitas informações são jogadas no livro, os personagens são detestáveis. Não recomendo. Achei injusto. Que, inclusive, para mim, um dos grandes méritos do livro é não se perder. Porque acho que a chance aqui, depois a gente vai comentar da estrutura, mas o grande risco era o livro virar, assim, um rastilho de pólvora e voar a pedaço para tudo que é lado. E eu acho que não, acho que ele é amarradinho, acho que ela consegue focar bastante. E não são
tantas informações assim. Na verdade, os episódios são até repetidos, né? Contados a partir de outros pontos de vista. São muitos personagens, mas as histórias são poucas perto do que poderiam ser. Se você escrever assim, vou escrever um livro com 5 protagonistas. Nossa, você pode ir para muitos lugares diferentes na história. E eu acho que ela concentra bem. Exato. Agora, primeiro lugar. A resenha negativa favorita aqui desta que vos fala. Achei a linguagem muito vulgar e cheia de carioquices. Eu amo. Aí foi um preconceito linguístico o problema. Erro feio, erro rude. Continuando. Apologia ao uso de drogas. E outras coisas que eu não esperava de um artista tão conceituada e reconhecida. Ela, que devia ser um exemplo de pessoa bem preparada, não devia publicar tanta besteira. Eu acho engraçado que as pessoas não entendem o sentido de apologia, né? Porque assim, apologia é você fazer propaganda daquilo. Como que tá fazendo apologia se tem 2 personagens que morrem de overdose? E uma morte horrível, né? Uma morte terrível. Qual que é a apologia? É o contrário. Você pode, inclusive, acusar o livro, talvez, assim, se você quiser ir para outro lado, de nossa, mas com a pressão que todo mundo que usa droga morre de overdose, né? Assim, nesse aspecto é até, sei lá, você poderia fazer uma leitura até meio moralista do final dos personagens, né? Achei injusto. É porque o povo... falou de droga, acabou, né? Assim, não importa o que tenha sido dito, você pode, inclusive, estar criticando... Mostrou que o personagem usa droga, meu Deus. E são overdoses diferentes, né? É uma overdose da esbórnia, da orgia. Dionisíaca. E outra que vai por outro caminho, né? Bem carioca, essa primeira esbórnia, porque é no carnaval, né? Sim. Que é uma cena clássica também, a literatura brasileira ama. Personagens que morrem no carnaval. Na sarjeta. Morreu. Desculpa. Por que estamos citando essas resenhas maravilhosas e negativas, João? Porque o objetivo deste podcast hoje é exaltar Fernanda Torres, Luana. Porque ela, infelizmente, pode não ter ganho o Oscar, mas ela vai ganhar um prêmio muito mais importante para os anais da biografia dela, que é o de ser mencionada em um episódio único neste podcast, que é o podcast de literatura mais importante, quiçá, da América Latina. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Totalmente recomendada. Totalmente premiada, galardoada, laureada. É isso que importa, Fernanda Torres. Você ocupa o número 1 dos nossos corações. Comentadíssima. Conhecidíssima como Uma Noite de Paris. Faladíssima aí nos últimos tempos. Acho que tanto eu quanto o João, a gente teve uma febre fernandística. Sim. De entrevistas, de cortes, né? Ficamos totalmente viciados aqui. Como o mundo ocidental. Decidimos falar sobre O Fim, que é o livro de estreia da Fernanda, publicado em 2013 pela Companhia das Letras. Mas antes, João me falou que ele gostaria de comentar o Oscar, é isso, João? A derrota de Fernanda, você tem palavras sobre isso? Ai, tenho tantas coisas, Luana. Eu ia falar que eu tentarei ser breve, mas é mentira. Ninguém espera mais isso de você, João. E eu tenho opiniões muito impopulares, porque eu assisti a Nora. Eu me dei ao trabalho. Em relação à Nora, o que eu posso dizer? Eu prefiro a mãe, eu prefiro a tia, eu prefiro a prima, eu prefiro qualquer outro parente, menos a Nora, Luana, assim. KKK. Engraçadão você, hein? Assisti a Nora, assisti vários filmes dos indicados ao Oscar, não assisti todos, mas, assim, o que dizer sobre... Vou tentar aqui fazer um comentário, vou tentar me focar no Oscar de melhor atriz, tá? Pra gente não se alongar muito, e também porque acho que já passou, já estamos aí levando a vida normal. Até porque já falamos sobre o Oscar no episódio passado, né, gente? Lembrando que essa aqui é a parte 2 do episódio que a gente fez em homenagem ao Ainda Estou Aqui, né? Semana passada a gente falou desse livro do Marcelo Rubens Paiva e também de livros afins, livros que a gente acredita que dialogam com Ainda Estou Aqui. Então hoje a ideia é falar da Fernanda, né? Da Fernanda Torres. Um episódio imenso, inclusive, então vou tentar não repetir o que a gente já desabafou sobre o Oscar, mas assim,
Acho que ficou um gostinho amargo, né? Hollywood fez a gente acreditar que a gente poderia sonhar com esse Oscar, e acho que não foi só pensando no retorno que os brasileiros dariam ao prêmio, à audiência. Acho que teve sim uma parte ali da academia que pensou de forma fria e calculista nisso. Mas acho que houve de fato interesse pelo filme, pela indicação do filme a melhor filme, e não só a melhor filme internacional. Acho que quando ele belisca que aquela vaga entre os 10, isso mostra que o filme estava com muito apoio, e acho que quando você analisa friamente ali a campanha, o impacto que teve o Globo de Ouro para Fernanda Torres, muito do apoio desse filme vem pela admiração do trabalho, à interpretação da Fernanda Torres lá fora. Tenho essa impressão de que ela é o carro-chefe do filme ali, né? Claro que a equipe do Walter Salles dando um suporte imenso ali de divulgação do filme. A gente até comentou isso rapidinho, né? Mas é realmente um trabalho de Sísifo, se você parar para pensar que a própria Fernanda Torres, gente, ela tá tipo desde setembro por conta da divulgação do filme. Você pensa assim, o quão difícil é para um filme latino chegar onde ele chegou, porque assim, precisou de uma disposição de todo o elenco da produção, de agenda, né? A Fernanda Torres mesmo abriu mão de interpretar o Odete Roitman na regravação de Vale Tudo para ficar por conta dessa divulgação. Então, assim, houve um longo projeto, né? Houve muito investimento, houve um conjunto de fatores que possibilitou, né? Que permitiu, entre esses fatores, o Walter Salles, né? Porque a gente sabe que é uma campanha difícil de ser repetida por outros cineastas que talvez não tenham tanta fortuna, igual o Walter Salles, Talvez não. assim, né? Acho difícil. Eu, por exemplo, não tenho, Luana, não sei se é o seu caso. Acho também não é uma fortuna fácil de ser alcançada. Mas eu não estou dizendo isso como demérito. Estou dizendo só que houve um conjunto de fatores que possibilitou que isso acontecesse. Um conjunto de fatores que a gente sabe que dificilmente vai acontecer todos os anos. Pode até acontecer a cada 15 anos, quando o Walter Salles lançar um filme, ou outro diretor, porque você também não precisa ser bilionário para fazer isso. Basta você ser milionário, né? Então, assim... Mas a gente sabe da dificuldade, do lobby, etc. Mas eu achei que, no final das contas, o que aconteceu, pensando no prêmio para Mike Madison, primeiro foi um anticlímax total, né? Assim, eu fui preparado para perder para Demi Moore. Eu até ouso dizer que havia ali um preparo de perdemos para uma também que merecia, que bom que foi ela, né? Assim, Porque ela merecia. A interpretação da Demi Moore é excepcional. assim, merecimento mesmo, se fosse um prêmio de merecimento, era da Fernanda Torres. Eu acho que isso é indiscutível. Acho as atuações muito boas delas, das três, tanto da Mike Madison, depois eu comento rapidinho. Mas acho que a Fernanda Torres é um papel muito mais difícil do que o da Mike e o da Demi. Então, assim, por essa... E o que a Fernanda Torres faz, né? Porque é uma interpretação muito mais do silêncio, Contida, né? contida, você não tem aquelas cenas de arroubo, aqueles closes de vejam como eu estou interpretando. É uma interpretação muito mais do controle, e eu acho que deve ser um movimento muito difícil para o ator, porque ele tem que fingir que está sentindo aquela emoção e controlar uma emoção que ele está fingindo que está sentindo. Então é um movimento muito mais complexo, né? Mas a gente sabe como o Oscar funciona, a gente sabe a visão do prêmio, histórico do prêmio, né? O quão difícil já é você indicar uma atriz que está atuando num filme que não é hollywoodiano, etc. Então, meio que a gente já foi preparado para... A chance era grande de não acontecer. Mas a hora que vai para Mike, aí eu acho que ficou uma puxada de tapete, sabe? Todo mundo pensou, tipo assim, nossa, jura? Porque aí eu até fiquei incomodado pela Demi, porque aí eu acho que ganhou um outro contorno a premiação. E eu não consigo desassociar disso, assim. Eu acho, com todo respeito à atuação da Mike Madison, que tá ótima no filme, eu acho que ela é o carro-chefe também do Anora, ela atua super bem, ela é muito versátil, ela faz cenas muito diferentes. Eu gosto muito dela no começo do filme, que eu acho ela muito graciosa, muito assim... É uma atuação fresca, no sentido de ser arejada, de ser... Acho que até a juventude ajuda nisso, assim, é uma atuação leve, bem-humorada, assim, mas complexa ao mesmo tempo. E aí, quando o prêmio vai para ela, eu não consigo desassociar, porque na minha cabeça eu não acho que o prêmio foi para ela, eu acho que o prêmio foi para o filme.
Eu acho que o recado ali passado foi: queremos premiar o Anora, custe o que custar. E aí eu acho que o conjunto fica ruim, sabe? Se a gente analisar, porque o Anora foi indicado a 6 prêmios, ele ganhou 5, ele só não ganha de ator coadjuvante e, curiosamente, era um ator russo que estava indicado. Russo já é demais também, né? E o recado do Oscar para mim foi esse, sabe? Eu acho que foi uma premiação quase protecionista, de vamos premiar o filme norte-americano. Porque apesar de você ter outras possibilidades, os fortes concorrentes todos têm um pezinho fora dos Estados Unidos, né? O Ainda Estou Aqui, por exemplo, é completamente estrangeiro. O Emília Pérez é aquela salada mal temperada da ONU, que é um filme que o diretor é francês, que se passa no México, que a atriz principal é espanhola, e aí não é nem mexicano, nem espanhol, nem francês ao mesmo tempo, né? É a paródia do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Ele é nada em nenhum lugar em tempo nenhum, né? Então é aquela bagunça, mas é um filme estrangeiro também. O Substância, a diretora é francesa. O Conclave, o diretor é alemão, se não me falha a memória. Então, assim, tinha os outros também, mas os outros eu acho que chegam menores na possibilidade de premiação. Então, o que eu acho que aconteceu? Pelo histórico do Oscar, que foi, a gente até comentou isso antes no outro episódio, o Oscar ele tem sofrido um processo feliz, eu acho, de se abrir para o estrangeiro. Então, você teve recentemente os 3 diretores mexicanos sendo premiados, né? O Cuarón, o Guilherme Del Toro e o Iñárritu. Você teve a diretora de Nomadland, que é de origem asiática também, a Chloe Zhao. Você teve... que mais? O próprio Parasita, o diretor de Parasita, o filme Parasita ganhando. Então, acho que a gente estava nessa toada. E eu senti esse prêmio como um passo atrás de vamos criar uma barreira aqui também. Porque senão, todo ano, a gente só vai premiar estrangeiro. Então, para mim, assim, eu leio o prêmio do Oscar como um prêmio meio protecionista mesmo. Assim, não, a gente quer premiar uma produção norte-americana. E aí a gente quer que essa premiação seja muito eloquente. Então vamos premiar, assim, tudo o que a gente puder. O filme está indicado em 6 categorias, vamos dar a 6 se a gente puder. Vamos só não dar de ator coadjuvante, porque aí é russo, né? Então também vai ficar muito na cara. Mas, assim, é o que eu achei, porque sendo muito cético aqui, é isso mesmo, ele é alemão, o diretor de Conclave, tá? Só um parênteses aqui, estava confirmando. Mas sendo muito cético, é claro que tem uma questão de gosto pessoal envolvida, mas eu não acho a Nora essa Coca-Cola toda não, gente, que o povo achou. Acho que a Luana vai concordar comigo também. Eu acho ele um filme bem realizado em alguns momentos, ele tem pontos muito positivos, e para mim o grande ponto positivo é o elenco. Eu acho que o elenco tá ótimo, mas eu tenho muitas questões com o filme, assim. Eu acho um filme... Ele me perde completamente dos 45 minutos depois do início. E o problema para mim é quando ele adota um tom de comédia. E aí ele vai sustentar esse tom de comédia até o final do filme. E tenho vários problemas. Vou tentar não me alongar muito mais. Mas, assim, além da cena ter sido gravada, acho que quem já assistiu sabe do que eu tô falando, a cena da virada é gravada em tom de comédia, acho que a Lu pode comentar depois melhor, porque eu sei que é algo que incomoda ela também. Eu acho que aquela cena específica, ela não deveria ser gravada em tom de comédia, ou ela não deveria ser gravada daquela forma, se a proposta era adotar um tom de comédia, porque ela fica no meio do caminho. Ela é muito realista para eu comprar o tom de paródia e de comédia ali, não casa para mim. Então, assim, ou ela tinha que ser toda gravada num tom de comédia pastelão, que aí eu compraria, só que isso significaria que ela teria que ser refeita, que eu não conseguiria lidar com algumas situações ali num tom de comédia, ou ela deveria abandonar o tom de comédia. Ela deveria ter sido gravada num outro tom, se você quisesse manter o que acontece ali. Mas o tom de comédia ele continua no filme todo, e aí não me compra, assim, mas é uma coisa pessoal. Eu não gosto desse tom de comédia pastelão, assim, me perde muito. Então, assim, tem não vou tentar não dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas tem um momento de fuga ali, entre aspas, de um personagem, e aí tem 3 capangas tentando pegar esse personagem, e o personagem não pega ele porque ele escorrega e cai. Eu não consigo me importar menos com esse tipo de comédia, sabe? Que a comédia
de trombar no outro, de escorregar e cair, eu acho bobão, assim, não gosto, acho forçado, acho que o roteiro que estava muito me agradando vai por água abaixo, porque aí esse esforço em criar uma cena engraçada, ele faz você abrir mão da verossimilhança da cena e começa a virar um outro negócio no filme, não gosto. E assim, pensando, mas eu acho a mensagem do filme interessante, a crítica do filme interessante. Porém, também não acho a invenção da roda, porque para mim é um filme que vai discutir desigualdade de classe. E entre outras coisas, acho que a grande narrativa ali ela é intransponível. Você não consegue ultrapassar, chega num ponto que a classe social e monetária vai se impor e você não consegue atravessar isso. E aí que você vai ter o problema ali do filme. Agora, se a gente fizer aqui um exame rápido, eu acho que é um filme que ele tá no momento certo, porque me parece que é a grande discussão que Hollywood tem gostado de fazer recentemente, assim, que é essa discussão da classe e de debochar das pessoas milionárias, talvez aí o tom de humor, de criar, olha como são patéticas as pessoas milionárias, olha que vida vazia que elas têm, porque, num exame rápido aqui, mas é a mesma discussão, claro que escolhendo outros exemplos, né, outras configurações, mas é a discussão de Parasita, é a discussão de White Lotus, é a discussão do Triângulo das Tristezas, é a discussão até daquela série mais antiga ali a britânica, que é da aristocracia, como é que chama? Downton Abbey. Então, assim, eu acho que, em certa medida, o que o Anora está propondo é algo que a gente já viu sendo feito. Talvez de outra forma, talvez de outra maneira, talvez com outros núcleos. Mas, assim, eu não achei esse filme tão genial, assim, igual muita gente achou, tão fora da curva. Eu acho que é um filme bem feito, em alguns aspectos. Então, também, assim, eu não acho que é um filme que vai envergonhar a história do Oscar, que daqui a 30 anos vai falar, e aquele ano que ganhou a Nora, que vexame, aquilo. Mas eu acho que era um filme, perto dos outros, menos potente ali. Eu preferi o filme em outras mãos. E um último comentário, eu acho que o grande injustiçado da noite é o Wicked, que para mim continua sendo o filme mais bem realizado, ele mais fechadinho na proposta dele. Né? Eu tenho problema com Substância, eu tenho problema com Conclave, eu tenho problema. Emília Pérez eu só tenho problema. Então, assim, os outros que eu assisti sempre tem um porém ali, sabe? O Wicked eu acho que é o mais corretinho ali. E o diretor nem foi indicado, né? Não. E merecia infinitamente mais do que o francês, por exemplo. Né? E aí, um último ponto, Lu, é que, voltando pro Oscar da Mike Madison, eu acho, assim, que ela tá muito boa no filme. Não acho que é uma atuação, assim, histórica, que daqui a 30 anos, olha esse filme, como que ela redefiniu a categoria de atuação, mas também não acho que precisa ser, pra você ganhar o prêmio de Oscar, né? Eu só acho que a mensagem fica muito evidente, né? Porque você tinha uma atriz negra, uma atriz trans, duas atrizes com mais de 55 anos, sendo uma delas latina, e o prêmio vai para branca, nova, cis. Então, assim, o recado para mim foi dado, sabe? Do tipo assim. E eu acho importante a gente falar isso só para a gente configurar, porque assim. Eu tô falando porque assim, né? Tô jovem hoje, mas não acho que é algo consciente. Não acho que ninguém pegou a cédula para votar e falar: nossa, eu vou votar na branca, eu vou votar na mais jovem. Não por isso que a gente fala que é estrutural. Mas eu acho que existe todo um preparo para que as pessoas tendam a achar a atuação da Mike muito mais interessante do que da Cynthia Erivo, do que da própria Carla Sofia Gascon, do que da Fernanda Torres, do que da Demi Moore. E eu acho que, pensando principalmente em Hollywood, paira muito no ar essa ideia de mas a Fernanda e a Demi Moore já chegaram longe demais aqui na competição. E a gente viu isso até na campanha, né? Várias revistas. Fernanda Torres já ganhou o prêmio, tipo assim, ela não precisa do Oscar, ela já tem que estar muito feliz de chegar onde ela chegou. Então acho que isso tudo ajuda a compor esse cenário de, não, beleza, muito legal, já reconhecemos seu talento, mas ganhar vai ganhar a jovem, a atriz que fez um filme que a gente gosta, e um beijo, ano que vem você tenta de novo, né? Então acho que volto a dizer, nada contra a Mike Madison, acho até que ela tá muito boa no filme, mas acho ela inferior a Demi e a Fernanda Torres, porque eu acho o filme também inferior,
aos outros dois. Acho que você já falou tudo que eu falaria também. Eu acho que tem pontos positivos em Anora. É um filme independente. Eu acho que não era o filme que eles queriam que ganhasse, né? Tava tudo preparado pro Emília Pérez, com 13 indicações, afinal de contas. Então foi o jeito ali que eles deram. Acho que tem esse interesse, né, de retratar profissionais do sexo. O diretor até menciona, né, isso nos seus discursos. Eu acho que isso tem uma importância. Eu gosto muito do início do filme. Eu acho um retrato excelente das classes mais altas, assim. O rapaz que tem 2 indicações, né, da atriz que faz a Nora e do que faz o Capanga ali, né? Mas o marido dela também, ele é excelente. Eu acho a atuação dele muito boa também. Então eu gosto desse início do filme. O ponto de virada me incomoda profundamente, o João já falou. Eu acho que tem um problema de tom ali, sério. Vejam que engraçado, essa menina sendo presa, sendo sequestrada ali. Aí, nossa, quando ela vai ser contida fisicamente, ela acaba parando no colo do capanga, kkkk, olha só, que engraçadão, né? Eu acho uma cena terrível, longa, não acaba aquela cena. Acho um problema, acho que o filme cai mesmo nesse meio. Pra mim, ele se recupera no final, não no final, que é a cena que todo mundo gosta, né? A cena final da Nora. Pra mim, quando ele encontra a família ali, a gente já retoma pra mim essa temática da classe, né? Eu gosto muito de como essa família vai tratar a Nora. Então, eu acho um retrato realmente muito bom. E eu gosto muito também de como o filme dialoga com Uma Linda Mulher, que eu acho que é um filme muito importante, assim, muito culturalmente, muito relevante, que marcou ali uma época, uma geração. Tem diálogos inteiros, né, do Uma Linda Mulher. Aquele diálogo do, eu teria pago 15 mil, e ela responde alguma coisa, não, mas eu teria feito por 10, né? Aquilo ali é Uma Linda Mulher inteiro, né? É um diálogo tirado ali do filme, que é o contrário, né? É essa mulher que vai ser salva, resgatada por um milionário. Então aqui a gente tem um retrato muito mais realista, ainda com diálogo, né? Então, assim, óbvio que o filme tem méritos, mas eu também não gosto do tom de comédia, acho ele problemático em alguns momentos. E pra mim vai ser um filme que eu vou esquecer, assim, muito rapidamente. Ele vai sumir da minha mente, coisa que não vai acontecer com Ainda Estou Aqui, Eu né? acho que o tom de comédia pra mim só funciona quando a família chega. Eu acho que ali o tom de comédia, ele acerta o ponto, sabe? Assim, porque... e muito mérito da atriz que faz a mãe. Maravilhosa também. Espetacular. Eu achei aquela mulher, assim, um time cômico incrível. Mas é isso, eu concordo com você. Eu acho um filme que, se a gente pensar aí nesses outros que discutem o quão ridícula é a vida dos milionários e tal, talvez ele seja o meu menos favorito de todos ali. E no começo, concordo com você, eu gosto mais também do começo. Eu tava achando ele um filme jovem, assim, sabe? Fresco, arejado, com uma fotografia interessante, com uma proposta legal. Depois eu acho que ele fica até meio engessadão ali na proposta de fazer essa comédia meio idiotona, enfim. E me incomoda muito também. Os vilões serem russos. Eu acho tosco, acho imperdoável, gente. Eu entendo que eu acho que foi até uma proposta de sátira mesmo, sabe? Eu não acho que foi acho que foi aquela brincadeira assim... vamos fazer um filme que os vilões são russos, né? Oi, Guerra Fria, um beijo pra história de Hollywood. Mas me parece uma piada de tiozão, sabe? É a mesma coisa que falar assim, o Brasil não gosta da Argentina, então o vilão tem que ser argentino. Acho que cai numa coisa meio datada ali, meio fora de hora. Mesmo que eu entenda que a proposta tenha sido brincar com a própria piada, sabe? Assim, fazer uma sátira disso. Mas eu acho tosco porque... não consigo parar de pensar que cai naquilo, né? Ridículo não é os Estados Unidos, ridículo são os estrangeiros, né? Então acho que dá uma passada de pano. Por que essa família não pode ser uma família milionária do próprio Estados Unidos, né? Tudo bem, tem a questão ali do roteiro que ia implicar mudanças, mas acho, não sei, pra mim esbarra um pouquinho ali Numa certa xenofobia, talvez. eu tava tentando evitar, mas numa xenofobia muito localizada também, Bem sabe? específica, eslavos. E não consigo parar de pensar que, assim, só uma piadinha irônica, mas eu consigo imaginar essa cena deles cogitando assim, se eles não forem russos, eles serão chineses. China melhor não. E achei, sei lá, achei um filme, mas assim, encerrando, não acho um filme ruim, só não gostei por questões de gosto pessoal. O tom de comédia ali, pra mim, não funcionou. Que absurdo!
E já que ele trata de um retrato de classe, acho que é um bom gancho aqui para o nosso livrinho, né? Finalmente vamos falar sobre o fim, Sobre o fim. que tem essa capa linda, né? Lindíssima. Que bom que você comentou isso, Luana. Nossa, que linda! Você gostou? Nossa, numa época em que as capas eram... Eu vou ser saudosista aqui para entrar no clima dos personagens. Ai, que saudade dessas capas. Eu acho uma das capas mais bonitas, assim, das últimas. Das que a gente comentou aqui. Embora eu não lembro da gente ter comentado nenhuma capa feia recentemente. Mas, assim, essa aqui... Mas a gente comentou umas capas meio sem graça, né? A capa do Ainda Estou Aqui, eu acho ela meio qualquer coisa, por exemplo. Mas essa aqui eu acho incrível. É uma foto, né, do Cássio Vasconcelos. Belíssima. A minha edição, João, é de sebo. E tem uma etiquetinha aqui, ó. Isa Andrade, se você estiver escutando. Para vocês que não perceberam a gravidade deste momento, Luana está segurando uma edição física. Física. Tem autógrafo de Fernanda Torres? Não tem, mas eu acho que ele vai vir. Eu não sei se a Fernanda Torres ainda tem paciência para sair de casa. Acho que não. Mas se ela tiver paciência, eu acho que ela vai estar em algum evento. Ela deve estar recebendo muitos convites, sem dúvida. Né? Resta ver se ela vai aceitar, mas eu já me preparei aqui. Ela nem respondeu o nosso para estar aqui hoje, eu não entendi. Achei que ela toparia num domingo de manhã. Domingo de manhã gravando, eu não estou na minha melhor forma. Finalmente ficamos doentes, né, João? É só começar a trabalhar, E eu e o João ficamos doentes juntos. Sim, Olha que fofura, que coisa de casal. Bom, vamos ao que interessa. Mas sobre o que trata o fim, João? Quer falar a sua sinopse? Posso falar, assim, eu só queria antes me proteger aqui pelo seguinte, eu li este livro na época do lançamento, eu li em 2013. Antenado. Então, assim, lá se vão 12 anos. E aí eu até reli, eu comentei com a Lu, e isso foi muito legal, porque eu lembrava da estrutura, eu lembrava da proposta, mas eu não lembrava, assim, de nome de personagem, quem morre do quê, quais eram as relações. Aí eu comecei a reler. E eu relendo, gente, eu descobri que eu adoro este livro. Eu já tinha essa impressão quando eu li a primeira vez, mas livro que sobrevive a uma releitura, vocês sabem, é um livro para ser elogiado. E ele sobreviveu bastante à minha releitura. Eu acho até que eu gosto mais dele na minha releitura do que na primeira leitura. Eu ainda não terminei de reler, mas já lembrei, né, da estrutura, etc. Aqui tá faltando a última história aqui para ser relida. Mas, basicamente, vou fazer aqui, então, uma sinopse e você me corrige e você acrescente os detalhes, porque a Lu leu este ano, né, Lu? Você não tinha lido antes. Ainda não. Mas a gente acompanha um grupo de 5 amigos. É um livro que tem uma estrutura interessante, a gente comenta depois. Mas esses amigos são o Álvaro, o Silvio, o Ribeiro, o Neto e o Ciro. Em cada uma dessas 5 partes, a cena inicial é justamente a cena da morte deste personagem. Eu gosto muito também da brincadeira, porque as partes, né, são os nomes dos personagens e vem a data de nascimento e a data de falecimento. Eu acho isso uma brincadeira mórbida, talvez. Aí a Lu tá mostrando, mas acho que funciona pro livro. Livro sobre a morte, hein, gente? Toca a marcha fúnebre. Então você vai ter o fim desses 5 personagens, daí o título é uma das explicações pro título, e eles são um grupo de amigos, mas um grupo de amigos muito específico e um retrato de um mundo masculino também muito específico. São 5 senhores de idade, com exceção de um que morre mais jovem, que morre com 50 anos, né? E aí o que a gente vai percebendo na narrativa, o que eles vão narrando, além da cena final, da morte, né, do momento derradeiro, são as histórias de vida que ligam esses personagens. Então eles pertencem ao mesmo núcleo, eles têm, alguns casam, outros têm filhos, aí eles vão relatando ali os encontros, as brigas, as aproximações, como que a história de um reverbera na história de outro. Então, quem ficou com a ex de quem, por exemplo, como que era a relação de um com a esposa do outro, etc. Você aí que já passou da casa dos 30, sabe que num grupo de 5 amigos também tem briga, tem proximidade, mesmo que você seja amigo dos 4, você vai acabar tendo mais intimidade com um do que com o outro. Então, essas relações vão sendo construídas e contadas aqui. E o que eu gosto muito da estrutura narrativa,
e aí vou retomar a resenha que eu achei que foi injusta, é porque ela faz um movimento de... Na primeira história, meio que você já entende tudo. Assim, ela já lança todas as pistas, todas as subtramas que o livro vai abordar ali ao longo dos outros capítulos, mas você vai tendo acesso a várias vezes o mesmo episódio sendo narrado pelos outros personagens, tanto pelos amigos quanto pelo filho de um amigo, pela esposa de um amigo, pela irmã de um amigo, e aí isso vai complexificando a narrativa, porque você vai tendo aquela discussão que eu acho interessante na literatura, né, de você mostrar como o mesmo fato é percebido por pessoas diferentes, como que às vezes a primeira versão que foi te dada, ela estava incompleta, ela foi uma versão que passou pano para o próprio personagem, e depois vai vir uma outra narrativa que acrescenta um fato, ou que elucida, ou que pega aquele fato e analisa mais a consequência, o outro analisa mais a causa, o outro analisa mais a cena do fato em si. Então eu gosto muito da narrativa, acho uma narrativa complexa de ser feita, porque a chance disso degringolar e de você querer abrir várias subtramas e depois você não conseguir fechar, né? Eu e ela, a gente estava até conversando aqui antes do episódio, porque imagina, são 5 personagens principais. Só que nos outros capítulos, né, são 5 partes divididas em vários capítulos. Então, nesses outros capítulos, a gente tem acesso a outros personagens. As esposas, os filhos, as irmãs, vizinhos, enfim. Vários outros personagens que orbitavam o núcleo desse personagem central daquela parte. Então, você vai tendo ali menções a diversas outras cenas, ações, acontecimentos. Eu acho que a chance de você perder a mão, de abrir cena em cima de cena e não conseguir fechar, eu acho a Fernanda Torres aqui magistral, ela fecha tudo, é um livro muito fechadinho, ela tem muito controle do que é fundamental e do que é acessório para a narrativa. Então, essa cena ela é importante, eu preciso retrabalhar ela 3, 4 vezes, com 2 versões diferentes. Essa aqui não, essa aqui é só para contextualizar, então deixa ela ali do jeito que ela estava mesmo. Também gosto porque, apesar de ser esse livro que faz esse movimento de repetição, não é um livro que soa repetitivo, justamente porque você tem sempre algo sendo acrescentado ou uma mudança de ponto de vista, mesmo que sutil. E acho que é isso, de sinopse. Você mencionou a estrutura. A gente tem o primeiro capítulo focado no Álvaro, né? O Álvaro, ele é o sobrevivente. Então, ele viu todos os amigos morrerem, os 4 amigos falecerem. Ele é o último que vai morrer. Então, ele já tem 85 anos, né? E esse capítulo, ele funciona de alguma forma como uma síntese. A gente já vai saber tudo ali nesse primeiro capítulo, né? Então ele vai contar quem são esses amigos, tem o Ribeiro, que é professor de educação física e gostava de se relacionar com meninas mais jovens, tem o Silvio, que era o cara riquíssimo, de família rica, dado a orgias, drogas, né? Que é a morte do carnaval, que o João mencionou antes, tem o Neto, que é um personagem muito interessante, muito específico, porque ele é o único negro, né, do grupo, ele vem de uma família mais humilde, então ele tem limitações. Ele não pode ser tão doidivanas quanto os outros, né? E tem o Ciro, que é um advogado, ele vai se apaixonar loucamente por uma mulher, eles vão ter um casamento incrível e depois de 10 anos ele decide destruir esse casamento. Inclusive, acho que é o capítulo que eu mais quero comentar aqui, o do Ciro, mas eu retomo ele depois. Então a gente já vai saber aí de todos esses personagens, já vai saber mais ou menos sobre a personalidade deles, né? A gente vê a morte do Álvaro, que vai acontecer ali a partir de um atropelamento. Várias mortes aqui, tá, gente? Não são spoilers, a gente já sabe que todos os 5 morrem mesmo. E aí os capítulos seguintes, justamente o que o João falou, né? Cada capítulo vai ter o nome de um desses personagens e a gente vai ter, de um modo geral, os mesmos episódios sendo revisitados a partir de outros pontos de vista, né? É um livro que ele é muito trágico para mim, em vários sentidos, mas um tragicômico, assim, né? Eu acho que uma das propostas aqui é de ter um tom de sarcasmo o livro todo, e é isso que me ganha. É meio que mostrar assim, o quão ridículos são esses personagens, no final das contas, e claro que isso não deixa de espirrar também na gente, né? O quão ridículo talvez seja a espécie humana, o ser humano como um todo, principalmente os seres humanos do sexo masculino. E aí, essa ideia que ela coloca de voltar em alguns episódios específicos, isso me soa como
uma das possibilidades é pensar assim, quem sabe também a nossa vida não seja tão grandiosa quanto a gente pensa. Quem sabe em cada vida você tem ali 3 ou 4 episódios fundadores e a gente fique reverberando aqueles 4 ou 5 episódios o resto da vida, né? Como se fosse assim, meio que você consegue resumir a vida de uma pessoa a 2 ou 3 fatos mais ou menos interessantes. O resto é meio que o dia a dia ordinário, né? Eu gosto dessa brincadeira. E aí a gente tem vários recortes aqui, né? A gente tem uma amiga em comum, a Dri, que leu mais ou menos na mesma época aqui que eu, e aí ela resumiu o livro que era um bando de gente escrota, né? Fazendo bobagem. É isso. Dri coberta de razão. A própria Fernanda Torres, ela fala em entrevista que ela queria escrever um livro sobre homens sem qualidades. Então ela vai pegar esse recorte geracional ali, década de 70, né, desses homens que são jovens, né, nessa época, e que vão gozar de muitos privilégios, né, mas ao mesmo tempo vão ser afrontados com a própria decadência. Né? Então a gente tem esse recorte da masculinidade, a gente tem um recorte de classe também. Para mim é um grande livro sobre classe média alta, classe média, né? Essa classe média muito cafona. Mas para mim é um livro também sobre velhice, e eu acho que é um livro que não sei se romantizar é a palavra, mas não doura a velhice. Não são personagens que são terríveis na juventude, mas a velhice traz uma sabedoria, uma mudança. Eles não mudam. Eles continuam terríveis até o final. A única coisa que eles perdem de fato é a juventude, né? E aí eles precisam lidar com a velhice. E eu acho o capítulo do Álvaro, principalmente, mas outros também, eu gosto muito desse retrato da velhice. Eu acho que é um tema ainda pouco explorado na literatura. Somos um país que está envelhecendo, né? A gente já tem 10% da população com mais de 65 anos. Isso é muita gente. 20 milhões de pessoas. Quantos livros que a gente consegue citar que trazem protagonistas mais velhos, né? E aqui eu ia só comentá-lo, que eu acho interessante também o recorte, porque até quando aparece a discussão da velhice, a gente tem o costume na literatura, pelo menos assim, de cabeça, me aparece mais a velhice feminina, né? É a mulher lidando com o envelhecimento pela pressão social, pela pressão estética e tal. E aqui é claro que é um recorte, né? A gente sabe que o homem ele sofre muito menos essa pressão, mas é uma velhice para esses homens muito degradante, porque eles são criados e formados, eles são exemplos, e eu falei que eles são criados, mas eles são criados e criadores dessa masculinidade muito tóxica, né, que é o nome que a gente daria hoje, mas porque em que o desempenho sexual é que está sendo discutido a todo momento. No livro é isso que importa, que eles mostram que eles são homens a partir do momento que eles casam, que eles têm filhos, mas que eles traem as esposas, ou que eles são solteiros e falaram do vocabulário chule, é isso mesmo? Porque eles sempre vão se referir assim, eu comia não sei quantas, eu comi tantas, eu comi fulana, eu fudi com Beltrano. Então o vocabulário é esse vocabulário bem típico de uma masculinidade muito problemática, e para esses homens, esse envelhecimento que vai significar uma perda da atraência física, uma perda da potência sexual, é um problema muito sério, que eles não vão lidar muito bem. Por isso que todas as mortes tem para mim esse viés muito trágico, né? Porque é aquele personagem que definiu a vida dele inteira baseada num pilar, e aí ele se vê de repente tendo que lidar agora 20 anos da vida, 25, sem esse pilar. E ele não vai lidar muito bem, obviamente, porque nunca lidou bem com isso, imagina agora. Eu separei 2 trechos aqui que eu acho que são muito bonitos para falar sobre a velhice. O primeiro é justamente do capítulo do Álvaro. O Álvaro, eu fiquei muito tocada, apesar de ele ser uma pessoa horrível, você não gosta, ele é o pior. Eu não sei se ele é pior, porque eu acho que o Ciro tem uma atitude pior, mas ele é o que verbaliza as piores coisas. O pensamento dele é o mais problemático, talvez. Porque os outros ainda tentam disfarçar, passar um verniz. Se colocar um pouco de heroísmo, né? Ele assim, não, e ele fala, né, eu mesmo não presto, eu acho assim... Eles gabaritam, gente, todos são, em maior ou menor escala, machistas, racistas, homofóbicos, xenofóbicos, eles, assim, gabaritam tudo. Mas o Álvaro, ele quase tem orgulho disso, né? Porque ele é misógino, ele é misantropo, e ele verbaliza isso, que ele não gosta de gente, enfim. Mas ele já tá com 85 anos,
né? E aí ele vai comentar que ele tem uma expressão que eu acho muito curiosa, que é ele é um funcionário em tempo integral da própria saúde. Então, tudo que ele faz é em consulta, é fazer exame, é visitar médicos. Os médicos são as únicas pessoas com as quais ele se relaciona ainda. E aí tem um trecho dele que eu acho muito bonito, que é: andar deixou de ser um ato inconsciente. Vigio os passos, mantenho a atenção na rota. Eu achei isso tão bonito, porque é isso, a gente não pensa no andar, né, no caminhar, a gente tem a segurança, né, que é algo que você perde. Eu acho que todo mundo que lida com parentes mais velhos, né, ou que já está mais velho, entende essa frase, né, achei muito bonita. E um outro ponto que eu acho bem interessante nesse retrato da velhice é a solidão, né, porque é isso, ele só se relaciona com os médicos, todos os amigos já morreram, você vê os seus amigos morrendo, você tem muito mais consciência da sua própria morte, né, da proximidade da própria morte. E aí tem um trecho do capítulo do Neto, que eu achei interessante também, que eu trouxe para vocês, que é: não tenho com quem comentar as notícias, é como se os fatos não existissem. Né, você começa a se alienar da realidade mesmo, né? Com quem você conversa, né? O Neto que vai perder a esposa, né? O capítulo é muito focado nisso. A esposa dele morre antes dele, como é que ele lida com isso, A né? Célia, né? O casamento já não estava às mil maravilhas, né, João? Mas era aquele o mundo deles, era aquela rotina, né? Então esse retrato da solidão também eu acho muito tocante. Acho também, embora na maior parte dos casos aqui, essa solidão ela tenha sido buscada, né, por esses personagens. Talvez não de uma forma consciente, mas a maioria que ou teve um relacionamento e se divorciou de uma forma bastante tosca, tem uma relação com a ex-mulher de uma forma bastante problemática. Os que têm filhos praticamente abandonaram os filhos, assim, eles têm uma relação ou inexistente ou muito, muito distante. E quando aparece, eu tô lembrando aqui, por exemplo, do Silvio, que vai ter um filho, vai ter 2 filhos, na verdade. Com a menina ele praticamente ignora, ele fala que mandou ela com a esposa pro interior e dane-se, nunca mais teve relação. E quando no final da vida ele morre mais jovem, né? Ele morre com 50, mas tem uma reaproximação, ele marca o tempo todo que o filho é que está tentando fazer essa reaproximação, que ele estava ótimo, que ele não vê a hora de ir embora. Eu gosto muito da narrativa do Silvio, que tem uma hora que ele fala disso, e aí eu gosto, enquanto leitor, tá, gente, obviamente, mas porque é um ponto que a gente sempre vê o outro lado, né? A gente já comentou disso várias vezes. Essa narrativa do perdão, essa narrativa do esforço, do filho que foi rejeitado, buscando reencontrar o pai. E aqui você tem acesso a uma voz desse pai que vai dizer assim: eu não quero esse reencontro. Eu estava ótimo sozinho aqui. Eu até anotei aqui, eu não sei se eu vou achar, mas ele fala de uma forma muito ríspida. Ele fala assim: eu não sei por que esse menino faz tanto esforço em se reaproximar de mim, apesar de tudo que eu fiz para que ele me odiasse na vida. E ele ainda fica aqui. Então eu gosto porque eu acho a narrativa mais revolucionária. Revolucionária não, mas assim, mais fora do comum nesse aspecto. De você tem aqui um pai que rompeu com o filho e ela não cai no lugar comum da redenção, da reaproximação, né? O pai quer bancar a distância, ele é escroto até o final. Ele não quer essa reaproximação. Ele está assim, longe desse discurso de perdão. Apesar de não ser o foco desse conto, ó, doida, desse capítulo. Mas dá para ler, né? São contos que se dialogam, só que eu acho que eles são bem mais amarradinhos do que nessa estrutura, né? E o livro nasce como um conto, né? Eu acho que vale mencionar isso, né? É uma encomenda de Fernando Meirelles, simplesmente. Ele queria colocar na televisão, fazer uma série com personagens mais velhos, então ele pede para alguns amigos, alguns conhecidos. Naquele momento a Fernanda Torres já escrevia crônicas para jornal, e aí ela acaba topando isso, começa como um conto, mas em algum momento ela decide ampliar, né, e contar a história não só do Álvaro, mas também dos outros amigos. Será que é aquela série que ele gravou? Eu acho que chama Os Experientes. Os Experientes. Essa mesmo. É maravilhosa, gente. Virou outra coisa, ele acabou não usando o texto da Fernanda, né, a Fernanda foi por outro caminho, fez um romance, mas ele estava procurando o texto justamente para essa série. Sim. Só um parênteses, o episódio que tem a Beatriz Segal é espetacular. Não vou lembrar o título do episódio, mas fica aí a sugestão, acho que é fácil de dar um Google. Mas eu só ia complementar sobre o Silvio, né, o episódio do Silvio, não é o foco, né, desse capítulo, mas eu acho que ela
também fala de forma tangencial sobre qualidade de vida na velhice. Eu mencionei isso no episódio passado, que a gente ainda não discute isso como deveria, né? Porque ele vai ter Parkinson, é algo muito doloroso para ele. Então, até que ponto as pessoas precisam suportar algum tipo de doença, de transtorno, né? Que tipo de decisão essas pessoas podem ter sobre a própria vida, não só de recusar ou não um tratamento, mas também até de interromper a própria vida, né, João? A gente teve recentemente o episódio do Antônio Cícero, né? Que foi diagnosticado com Alzheimer e decidiu por uma morte assistida, né? Ele saiu do país, porque no Brasil a gente não tem isso ainda, mas é uma discussão interessante de se fazer também com uma população que está envelhecendo cada vez mais, né? A gente ainda não tem maturidade para discutir isso como sociedade, mas é uma questão, né? Nem todo mundo quer o tratamento e também pode recusar esse tratamento, né? E acho que é uma discussão importante, porque acho que todo mundo que tem um parente mais velho, não precisa nem ser exatamente idoso, né? Mas acho que a nossa geração, por exemplo, já tem pais aí na casa dos 60, 70 anos, né? Então, já seriam idosos, mas também, assim, ali, a partir dos 50, acho que a gente já percebe isso. Quando tem uma situação de saúde e que isso demanda uma mudança de hábito, eu me indago muito. De fato, gente, o quão difícil deve ser você que viveu uma vida inteira, você viveu 50 anos de uma determinada forma e de repente te falam, não, mas agora você vai ter que fazer isso, né? Em certa medida, os personagens brincam muito com isso, tipo, eu não vou mudar, eu vou continuar do jeito que me adianta, né? O Ribeiro brinca um pouco com isso, ele fala, porque o Ribeiro vai... A gente pode dar spoiler, Lu, das mortes? Pode, né? Eu acho que das mortes... O primeiro capítulo meio que já conta como que todo mundo vai morrer, eu não acho que é que a discussão do livro seja essa, descobrir como é que as pessoas morrem. Mas o Ribeiro, ele morre por overdose, digamos assim, de Viagra, né? Assim, porque ele usava constantemente o Viagra e até na hora da morte, quando ele está tendo um infarto, ele fala, e eu não arrependo, eu trocaria, assim, ele fala, se eu perdi 10 anos da minha vida em troco desses últimos 7 que eu tive, para mim valeu a troca. Eu prefiro ter vivido os 8, 7 últimos anos da forma como eu vivi, do que ter vivido 20 sem ter feito o que eu estava acostumado a fazer, que era a questão do sexo aqui, né? Então, assim, acho questões muito complexas, mas acho questões que a gente tem que aprender a discutir, sim, também, porque, afinal de contas, é qualidade de vida, assim, eu acho que a pessoa tem direito a escolher isso. E tem um personagem no livro que escolhe interromper a própria vida também, né? Isso perpassa a história em vários momentos, né? E acho que esse tipo de discussão, ele é o tipo de discussão que é sobre qualidade de vida. Que tipo de qualidade de vida você quer ter na sua terceira idade. Só que eu acho que é uma discussão, assim, sendo muito sincero, que a gente vai demorar, que a nossa geração não vai conseguir fazer. Porque, assim, e nem a dos nossos filhos, talvez, eu acho que a gente está com tantos problemas medievais para resolver que eu acho que é uma discussão do próximo milênio, sabe? Quase, assim. Porque ela esbarra em muitos aspectos de moralismo, de tabu, por exemplo, só nesse exemplo que a gente deu do Ribeiro entra consumo de remédio, que é consumo de droga, em certa medida, questão sexual na terceira idade, machismo, enfim, são tantas camadas para serem discutidas que, nossa, pobre Brasil, não está nem perto de começar a discutir nenhuma delas. Exatamente. E o João falou antes sobre os spoilers, né, gente? Assim, realmente não é um livro de spoilers. Nas primeiras páginas você já sabe que todo mundo morreu, você já sabe como morre. É um livro muito mais de você esmiuçando a personalidade desses homens, né? É um retrato desses homens, um retrato sobre masculinidade, um retrato geracional. Então é você tendo cada vez mais informações sobre eles. É sobre isso o livro, né? E aí eu acho que ela é muito feliz nesse retrato da masculinidade mesmo. Então você vai ter trecho do narrador dizendo que o homem nasceu para ser livre, gozar e fuder, né, nesses termos. Ele descreve, né, esses homens de uma forma que eu acho muito interessante também, que eram homens maduros e desesperados. Vou ler o trechinho, porque na hora que você falou ele apareceu aqui para mim. Eram homens maduros e desesperados, viviam o apogeu do macho e o pressentimento da inevitável queda. E que tinham entre eles uma cumplicidade muito grande.
né? Essa cumplicidade masculina, então esse interesse pelas mulheres, o jeito que eles tratam as mulheres, a praia, aí entra o Rio de Janeiro, né? Esse hábito da praia também que une esse grupo. E é interessante porque você tem, de forma muito sutil, até um certo contexto de homoafetividade ali, né? Bastante, eu diria. Tem um personagem que é belíssimo e todo mundo fala que ele é lindíssimo, né? E acontece, eu acho que todo mundo em algum momento pega a ex de alguém. Ou tenta, pelo menos, né? Então, sei lá, o Ribeiro se apaixona pela esposa do Ciro, e aí o Ciro vai ter como amante a namorada do Ribeiro. Não sei se eu falei os nomes certos, gente, mas como é que era? O Ribeiro se apaixona pela esposa do Ciro. Pela Ruth. A esposa do Ciro. E aí o Silvio, me enganei, o Silvio se apaixona e vai ter como amante a namorada do Ribeiro. Que é a Suzana, Um troca-troca ali. E tem até um personagem que fala isso, né? Que de alguma forma pegar as mulheres ali de todo mundo é como se eles estivessem se pegando no fim. É o Silvio que fala. Eu achei isso muito bom. Porque o Silvio, no final da vida, ele começa, fica meio sutil, mas dá a entender como ele participa de orgias, que ele até começa ali a ter umas relações bissexuais, pelo menos involuntárias, em algum momento ali durante aqueles eventos, né? E aí ele fala que ele já está mais aberto e tal, que o que importa é o prazer da carne. E ele fala, aí ele entra nessa discussão. Até a nossa relação de amigos é um pouco isso, porque ele fala que é meio você transar com uma mulher que o outro já pegou, é meio você comer ele indiretamente. Ele até brinca, e inclusive talvez até acontecesse diretamente, se eles tivessem a cabeça um pouquinho mais aberta, se eles topassem assim, não sei o que. Ele organiza uma orgia com os 5, né, ali, para ser uma grande despedida. Que é o ato final dele, né, a despedida, exato, e pela propriedade transitiva aqui dos objetos, no fim todo mundo se pegaria, né. Que é algo bem masculino dessa construção típica, não a orgia em si, mas ele quer fugir, né? Ele quer abandonar a vida que ele tem, ele quer romper com esses amigos, ele já tá meio de saco cheio de tudo, e aí ao invés de você romper, ele fala, eu vou só fugir, né? Então ele inventa uma história de que ele vai mudar para o sul, para Porto Alegre, e aí na verdade ele troca de agência, ele é bancário, e fala, eu vou trabalhar em Niterói, não vou encontrar com mais ninguém. Que é ali do lado de Porto Alegre, né? Niterói. Vou organizar essa despedida aqui para meio que encerrar e vou embora e não vou falar com mais ninguém. Mas eu gosto muito, é o Álvaro, é isso que eu falo, eu adoro a narrativa do Álvaro. É a que abre... O primeiro capítulo é o melhor, né? Já comentei isso em outras oportunidades, ele é o suco do chorume humano, só que eu gosto muito quando os autores conseguem fazer isso, que é de dar voz para esse personagem que é amargurado, que é misantropo, fazendo essa declaração, porque ele é uma pessoa morta por dentro o tempo todo, né? E aí ele gabarita. Personagens, volto a dizer, personagens amargurados rendem excelentes narrativas em primeira pessoa. O Álvaro que vai falar que, assim, que ele nunca teve vontade de ter relação com outro homem, ele jamais transaria com outros, ainda mais com aqueles amigos idiotas que ele tinha. Não, com o Ciro talvez, com o Ciro... Aí ele... Ele que não gosta de sexo, né? O Álvaro, ele tem alguma coisa ali muito reprimida, porque nem com mulher ele gosta muito, né? Ele é impotente, né? Ele sofre esse grande problema para a masculinidade, porque ele é impotente, né? Você citou o Ciro, né? Que é essa beleza e que vai casar com a mulher mais linda do mundo também, e é um casamento perfeito. E eu acho um capítulo bem desconcertante, assim, para mim é o capítulo mais perturbador nessa coleção incrível de homens escrotos. Eu acho que o Ciro se destaca porque ele tem durante 10 anos uma vida absolutamente estável. Ele é feliz, ele transa com a esposa é a mulher com a qual ele sempre sonhou. E aí um belo dia ele fala que é do nada, né? Ele acorda numa manhã e se sente totalmente castrado, né? Ele percebe que ele não está vivendo mais o seu apogeu de masculinidade. O que eu acho que é bem típico dessa geração de homens, assim. Eu conheço vários casos da crise dos 30 ou dos 40, de homens, assim, ou de amigas de amigas, de conhecidas de amigas, ou de conhecidas minhas, que relatam isso, assim, que tinham um relacionamento e tem esse momento de virada do parceiro ali que a pessoa fica, mas o que foi? Surtou de repente, né? E que aí começa a ir pra esbórnia. Dá uma impressão de surto mesmo, porque a esposa não entende nada.
né? E ela fica totalmente perdida, porque até a noite anterior, ela fala isso, né? Até a noite anterior estava tudo bem, e a partir de agora não tá mais. E aí ele começa a se relacionar e ter amantes e transar com uma mulher diferente cada noite. E ela ainda é apaixonada por ele, ela tem muita dificuldade, ela não consegue se separar, se divorciar. E aí, para mim, são os momentos talvez mais perturbadores, pelo menos para mim, né, que me tocam, que é o gaslighting, né? Tem uma cena brutal aqui em que ela vê a traição e aí depois, momentos, horas depois, ela vai confrontar o Ciro e ele fala, não, isso não aconteceu, não. Nossa, você encontrou uma pessoa aleatória na rua e começou a gritar com ela porque não era eu, essa pessoa, né? Então, e ela vai sofrer demais com isso, ela vai ser destroçada, né, por esse movimento de tornar ela uma mulher maluca, né? Ele invalida tudo que ela viu, né, com os próprios olhos. Então é muito, muito brutal, assim, quando acontece no capítulo. É uma das cenas que eu lembrava antes de reler o livro, de tanto que ela tinha me marcado, né? E é uma cena que o Álvaro te conta no comecinho, né? Ele narra isso pra gente, depois a gente vai ter essa narrativa pela voz do Ciro. Mas é curioso porque o próprio Álvaro, que é essa pessoa horrenda, veio dizer assim, o Ciro passou da conta. Até pra mim ele foi, assim, quem diria que ele ia ser o pior de todos do grupo, né? A gente sempre achou que fosse o Silvio, que fosse o Ribeiro, e na verdade o mais cruel foi o Ciro. E o Ribeiro fica profundamente irritado, né? Porque ele pega a melhor de todas as mulheres e destrói, né? Mas numa visão também muito problemática, né? Porque se essa mulher fosse minha, eu não teria feito isso, né? Então é muito mais um sentimento aqui de posse ou de sentimento de subtração do que outra coisa. E eu né? acho muito bem feito como que o livro ele esbarra em outras discussões, porque até quando esses homens eles ficam incomodados com a atitude dos outros, eles não fazem nada. E é isso que a gente fala hoje o tempo todo, né? Assim, esse conforto do não, eu achei horrível também, eu não faria. E o que você vai fazer com isso? Nada. Eu não vou nem criticar, nem questionar ele, assim, eu só vou marcar aqui que eu não teria feito. Mas assim, consequência não vai ter nenhuma, vou continuar sendo amigo dele, não vou estender a mão para essa mulher de forma nenhuma, ou se eu estender a mão vai ser com outro viés, porque eu queria ser o marido, eu queria ter um interesse sexual nela, e eu queria estar aqui transando com ela. Então é uma podridão em cima de podridão. E acho cruel pra gente que tá lendo, porque me parece que o tom da narrativa tem sido o tom da sátira. Então, assim, eu acho que aí é eu analisando, tá? A gente nunca consegue falar, obviamente, pelo autor. Mas acho que tenho uma ideia assim, vou exagerar em algumas cenas, porque eu quero criar esse tom de sátira. Eles são arquétipos dessa masculinidade problemática que eu quero discutir. Mas, assim, você que já está aí na casa dos 20, você tem um pouquinho de experiência do Brasil, não é exagerado, né? É realista. Assim, é muito incômodo como que você percebe que assim, o que foi feito para parecer exagerado, no final das contas é a realidade nua e crua. É muitas vezes isso aqui que acontece mesmo, né? Como que eles são cômodos, como que eles são acomodados, aliás, né? Como que eles são até meio blasés, assim, nas descrições. Nossa, aconteceu isso, foi horrível. As cenas assim, minha filha nasceu, sei lá, prematura, teve uma doença, foi um período tenebroso e aí não sei o quê. Mas é sempre aquele tom de eu nunca realmente me importei com isso. Assim, era uma preocupação muito superficial. Eu estava preocupado em como é que eu ia dar uma desculpa da minha esposa para eu ir para o bar, para eu ir para a praia. Então, acho que é um retrato muito bem feito de uma, volto a dizer, obviamente, de uma masculinidade específica, mas que infelizmente a gente sabe que reverbera até hoje. E o que eu acho cruel, não sei se a gente já pode encaminhar para o fim do fim, Luana, mas tem uma brincadeira aqui para mim óbvia na narrativa, que é o fim desses personagens, mas é como se fosse também o fim dessa geração masculina, né? Essa geração que está morrendo, que a gente não vai ter mais. E eu acho o livro otimista nesse aspecto, porque eu não acho que a geração está morrendo. Um dos personagens, acho que não sei se é o Ribeiro ou o Silvio, vai de uma forma um pouco mais explícita mastigar isso, dizendo assim, somos os últimos representantes dessa linhagem masculina, e eles não são. Eu acho que é aí que o livro é até mais cruel, porque o livro estava otimista demais, né? Quem dera fosse a última geração, essa geração aí de homens com 80, 70 anos, que tem essa visão masculina, porque é uma visão que a gente vê
sendo fortalecido o tempo todo porque eles passaram para frente. Eles passaram para os filhos, para os netos, para os filhos dos amigos, para os vizinhos. Então, por exemplo, a gente vê homens com a mesma cabeça desses personagens que têm 25 anos, que têm 17, que têm 12. Né? Eu acho, quando a gente lê, é claro que o livro é de 2013, mas assim, o Álvaro, para mim, é um red pill. Ipsis literis ali, porque hoje a gente tem outras nomenclaturas, outras camadas para acrescentar, mas assim, até essa questão de que ele culpa as mulheres pela impotência, né? Ele ficou impotente porque as mulheres são seres humanos horríveis também. Como é que ele vai ter interesse em transar com elas, se elas são isso? É assim, né? Escrito ali o red pill. E continua, né? E aí você vê o mesmo pensamento, o mesmo discurso, só que hoje, acho que até mais assustador, em meninos com 15 anos, com 17 anos, com 12 anos. E aí acho muito problemático, porque acho que no Brasil atual você não pode mais ter essa esperança de mas se um menino de 12 anos falar isso, ele vai mudar. Tomara que mude, mas ele pode não mudar, viu? Ele pode viver aí 80 anos com esse pensamento. E virar o Álvaro. Ele pode ser um machista de 12 a 95 anos. E aí, como é que a sociedade vai lidar? O livro foi publicado em 2013, né? Talvez naquele momento a Fernanda ainda tivesse uma certa esperança, porque é a partir de 2013 que as esperanças morrem, né? Nossa, e elas morrem uma por uma. Assim, dá para escrever o outro fim da morte das esperanças. Mas a gente até comentou antes do episódio, né? Eu acho um livro muito feliz nas escolhas, assim. Então, a estrutura é muito interessante, isso que a gente falou, né? De serem 5 capítulos, cada um focando em um personagem, mas geralmente os mesmos episódios sendo revisitados, né? Ela faz uma escolha também de voz que eu acho bem boa, que é os homens vão narrar em primeira pessoa, né? Porque é um livro sobre eles, é a visão deles de mundo, é esse o acesso que a gente vai ter, a mente, a cabeça desses personagens. Os demais personagens, que são ali adjacentes, são narrados em terceira pessoa, por esse narrador muito próximo, né? Mas ainda assim em terceira pessoa, inclusive as mulheres. Não é um livro sobre as mulheres, né? É um livro sobre os homens. A única coisa que me incomoda, falando sobre estrutura, falar a verdade pra vocês, né? Eu não gosto do fim, mas bem o fim mesmo, né? Eu acho que o último capítulo dos caras aqui é o do Ciro, e a gente até comentou isso, né, João, entre nós, deveria ter acabado ali, né? E esse era o final do filme. Do livro. Do final do livro. Ela faz uma espécie de um epílogo, né? Que se chama O Próximo. E aí ela vai trazer 2 personagens que são adjacentes e que ninguém se importa absolutamente, né, para dar ali um encerramento pro livro que não é nada memorável, assim. Então eu acho que ele perde. Mas assim, gente, são as últimas páginas mesmo, assim, é uma pequena porcentagem aqui da história. Eu acho que ela poderia ter encerrado aqui um pouquinho antes, né? Mas é um detalhe, é bem pontual, assim. Eu também preferia que a narrativa se encerrasse antes, mas eu não chego a ficar tão incomodado quanto a Lu, assim. Eu acho só que até pela estrutura, mas aí entra até, acho que uma ideia de simetria. Eu acho que o livro, como o livro está organizado em 5 partes, ele é focado nesses 5 amigos, quando o último contou a versão dele, acabou, né? Eu acho que estava ali resolvido. Eu sou a favor da simetria também. E só um último comentário, eu acho interessante que seja a Fernanda a escrever esse livro, né? Porque é uma mulher, né? Eu acho que é talvez a melhor visão que eu já vi sobre masculinidade e vem justamente de uma escrita, de uma autoria feminina, né? Faz uma dissecação ali da alma masculina desse grupo específico muito bem feita, e para mim é um dos grandes méritos do livro. Eu acho que ele tem vários. A estrutura, a gente já comentou, é muito bem pensada, a escrita é maravilhosa para mim, eu gosto muito, acho que tem humor onde tem que entrar, e é isso que eu ia comentar, só um parênteses aqui para não ficar essa ponta solta, porque lá no começo do episódio alguém comentou na resenha que é um livro que ele não via a Fernanda Torres. Eu acho que tem muito esse humor, um pouco da Fernanda, até um humor virginiano ali, porque tem muito, óbvio, desses personagens que são amargurados, que vão relatar cenas, assim, por esse viés do sarcasmo, de um humor ácido, mas até as outras personagens, as mulheres que aparecem, mesmo quando o personagem que está narrando, ele não é tão amargo assim,
tem sempre um humor meio ácido ali jogado, assim, mas essas coisas do cotidiano, e eu acho isso muito humano. A gente pensa assim, gente, o tempo todo. Você tá andando na rua e aí do nada você solta um comentário extremamente ofensivo porque tem uma pessoa andando na sua frente de forma lenta. Claro que você não verbaliza isso, mas Para o público interno. se tivesse um narrador na sua cabeça, você estaria pensando coisas horrendas e muito questionáveis, mesmo que você não seja uma pessoa horrenda e questionável no seu dia a dia. E eu acho que esse tipo de humor, até nas descrições, assim, o Álvaro vai falar que ele tem uma vizinha que tem 2 pequenas monstruosidades, que são os cachorros, aí ele fala, não sei porque que Madame tem a mania de ter esses bichos horríveis, assim. Eu acho que é o tipo de brincadeira, muitas vezes, que a Fernanda faz, assim, nas entrevistas, né? Não acho que ela é uma pessoa amarga, que ela, não é isso, mas é esse humor depreciativo, esse humor mais sarcástico, esse humor mais ácido, eu acho que está no livro todo. E cínico, né? É. Eu acho um livro muito cínico. De que o ser humano é isso mesmo, ninguém presta muito, né? Esse humor que eu acho que aí sim é muito da Fernanda também, das convenções, né? Então, assim, de ironizar o enterro em si, de ironizar esse processo. Ela fala muito isso do Oscar, né? Do Globo de Ouro. Tem uma entrevista famosa dela acho que é no Fábio Porchat, que ela fala, no Jô Soares também ela brinca com isso, que o problema de em evento é a escova que você tem que fazer no cabelo, que ela cobra por escova, porque, então assim, de você ter esse humor de bem sarcástico, bem sagaz, assim, de ironizar. Olha como é que a sociedade ela exige que você se prepare, sendo que, no final das contas, meio que todo mundo sabe quem vai ganhar o prêmio, que o que importa ali não é exatamente você e tal. Eu acho que isso tá no livro todo, assim, eu gosto desse humor muito... Isso traz leveza, eu acho, pro livro, porque é um livro que é muito fluido, tem essa temática mórbida aqui, mas é um livro divertido, né? Só que é esse humor de canto de boca o tempo todo, né? Não é um humor que você fale, ai, que pessoa incrível, maravilhosa. É um humor porque você entende que os personagens estão sendo alvo de deboche, de escrutínio, de análise, de crítica, né? Gosto muito. E queria trazer um fun fact aqui sobre a Fernanda Torres, mas que eu acho que tem a ver com o livro, pelo menos eu peguei as referências. A gente falou sobre o João Ubaldo, né? Que ela ficou muito próxima da escrita do João Ubaldo. A Fernanda é uma leitora, ela cresce numa casa de muitos livros, a família gosta muito de livros, e ela comenta que o primeiro livro que ela lembra, assim, que ela leu na adolescência e que ela ficou maravilhada, assim, que foi uma coisa revolucionária na mente dela, foi O Tempo e o Vento. Só que, especificamente, o capítulo do Capitão Rodrigo, que é, assim, um ancestral diretíssimo dessa galera aqui, porque ela disse, inclusive, ela fala isso pessoalmente, né, que é esse personagem detestável que ele faz com a Bibiana, é algo horrível, mas ele tem um charme, ele tem principalmente uma ideia do que é um homem ideal, né? Um herói de capa e espada, um homem que os outros homens invejam, né? Então esse personagem muito ambíguo, e aí ela sai do Tempo e o Vento e ela vai para Machado, e ela vai para Dom Casmurro, e ela descobre essa narração machadiana, né? E aí ela vai para o Flaubert, então ela vai retroagindo, né, no tempo literário aqui, nas datas dos livros dela, mas ela queria escrever um livro sobre personagens problemáticos, e eu acho que dá para ver, né, toda essa ancestralidade aqui literária, no caso da Fernanda, eu acho muito claro. Assim. Dá para pegar umas influências, algumas diretas, né, igual o João Baldo, só que eu acho que o João Baldo, ele é mais leve no humor. Aqui é um humor mais sarcástico, mas tem um pouco do João Baldo, porque tem essa narrativa de crônica também, de contação de causo, né? De olha como é que é o ser humano e tal. Eu gosto desse tipo de narrativa. Mas tem muito do Machado, eu acho, aqui, até Rio de Janeiro, né? Como falar do Rio de Janeiro literariamente sem pensar no Machado, num livro que é sarcástico. Mas eu queria chamar a atenção também para 2 que eu percebo muita influência. Uma, acho que mais explícita, que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um autor que tem uma relação com a família da Fernanda, né? A Fernanda Montenegro, a gente comentou no outro episódio, na biografia que eu comento, ela conta de que o processo de encomendar, entre aspas, ali a peça O Beijo no Asfalto, como que o Nelson Rodrigues foi um autor muito importante para o teatro brasileiro, extremamente polêmico, dá para a gente conversar depois desse filão aí de autores canceladíssimos, mas a última narrativa
tem um personagem que chama Nelson, né? A última narrativa aqui, depois que terminou o epílogo, né? Vai aparecer um Nelson na história, e eu acho que ele perpassa porque essa ideia de o ser humano sempre meio trágico nessa desgraça, né? Esse exagero ali do sofrimento, algumas vezes, ao mesmo tempo que é uma visão muito depreciativa da própria vida e dos personagens, acho que casa muito com a narrativa do Nelson Rodrigues. E o outro que assim, eu estava lendo, ele soa para mim o tempo todo na narrativa, aí eu não sei se é uma influência da Fernanda Torres, mas eu acredito que sim, é o Rubem Fonseca. Gente, é um livro que assim, o Rubem Fonseca escreveria, sabe? Eu acho que quem já leu o Rubem Fonseca, são 5 personagens saídos da história do Rubem Fonseca, que é um autor mineiro, mas que escrevia sobre o Rio de Janeiro, sobre esse Rio de Janeiro, de Copacabana, e é sempre essa masculinidade também muito tosca, que vai descrever as coisas mais absurdas em tom blasé. Ah, fiz isso mesmo com fulana, e aí eu vi Beltrana sendo estuprada, e eu falei, não, que cara tosco, e aí fui pro bar depois, tipo assim, não sofri nada com aquela cena absurda que eu vi, né? Então acho que tem muito do Rubem Fonseca aqui, nesse tom dessa masculinidade podre. Essa é a atmosfera, né, Ju? É essa atmosfera, assim, desses homens. Só que o Rubem, ele puxa isso para um lado de criminalidade, em alguns momentos, etc. Mas os personagens, os detetives do Rubem Fonseca são muito famosos por serem homens assim, machistas, toscos, entre todas as outras fobias que a gente poderia elencar, né? Amargurados, com esse humor autodepreciativo, e que vão sempre contar para os leitores com quem estão transando, deixando de transar, essa visão até meio não, bastante misógina de alguns personagens do Rubem Fonseca. Enfim, para mim, casa muito com a narrativa do Rubem Fonseca também, que é um autor que eu gosto muito. Sem dúvida. Mas é isso, gostamos muito do livro. Gostamos muito. Fernanda, continue escrevendo. E aqui um recadinho para você, Fernanda Torres. O Oscar é seu, nos nossos corações, tá bom? A academia errou. Cruzes! Errou a academia. E é só encerrar então, Lu, fazendo essa homenagem às 2 Fernandas, rainhas maravilhosas, donas deste país. E ainda não assisti, mas quero muito assistir o Vitória, que acabou de estrear nos cinemas. Então, assim, gente, vamos aproveitar esse filão, que apesar dos pesares, eu nem entrei nessa discussão do Oscar, mas eu acho que a grande questão desse reconhecimento que o filme teve é de você ter um grande incentivo ao cinema nacional, tanto estrangeiramente, pensando, quanto nacionalmente. E digo isso por experiência própria, né, como professor. O interesse dos alunos aumentou bastante quando você dá essas referências de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, né? Eu passei final do ano passado Central do Brasil justamente por conta desse interesse. Nem tinha Oscar ainda com indicação nem nada, mas já havia esse burburinho de que talvez ela fosse indicada ao Oscar e a mãe dela tinha sido, e as novas gerações, claro, né? Um recorte aqui muito específico, mas eles não tinham assistido ainda Central do Brasil, então eu passei em sala. Eu acho que é a grande herança dessa repercussão do Oscar, sabe? Estimular essa valorização do cinema nacional, inclusive pelos próprios brasileiros. Sei que é muito problemático, dá para a gente discutir aqui em outros 1000 aspectos do quão estranho é você precisar da validação externa para que o próprio país valorize a cultura, mas a gente tem que lidar com a realidade, gente. O Brasil, infelizmente, não é um país conhecido por ter uma relação com a própria cultura, com essa cultura do cinema. Acho que com a música isso é mais bem resolvido, mas com o cinema, com a literatura, né, a gente sabe o quão restrito isso ainda é, o quão pouco isso chega, mesmo nas pessoas que podem ter acesso. Então, qualquer oportunidade, acho que a gente tem que agarrar com unhas e dentes e potencializar aí esse acesso aqui especificamente ao cinema, mas também à literatura, à pintura, etc. Então, acho que o grande momento do Brasil é aproveitar essa janela de oportunidade, porque a gente sabe que isso se repercute, inclusive, em número, né? Em bilheteria. Basta ver aí Ainda Estou Aqui, o tamanho da bilheteria que ele fez dentro do próprio Brasil, lá fora também. Então é isso, gente. Aproveitar, vestir a camisa aí, ó, verde e amarela. Aproveitar, é o momento de ressignificar ela. Difícil. Ir no cinema, assistir, torcer para as Fernandas, comemorar os prêmios, comemorar as indicações. E prometo que eu estou encerrando, Luana, tá? Mas só o último ponto que eu acho importante comentar,
o quão foi catártico, né, gente? A gente voltar a torcer por um símbolo nacional, eu achei essa experiência tão boa, e tem sido muito boa recentemente, encabeçado por mulheres, né, verdade seja dita, mas a gente teve aí a Rebeca Andrade, por exemplo, recentemente, a Raíssa Leal. Então, assim, o quão bom é a gente voltar a torcer por brasileiros que nos representam nas artes, nos esportes, ter orgulho da cultura brasileira. Acho que o Brasil estava precisando dessa esperança, da gente voltar a acreditar no país enquanto nação e ter orgulho dele mesmo. Acho que é um dos grandes legados aí de toda essa trajetória do Walter Salles. Walter, a gente brincou muito com você, mas a gente te adora, tá? O Central do Brasil, pra mim, gente, é meu filme favorito da vida. Eu, assim, ó, amo Walter Salles, de coração. É isso. Se o Walter Salles quiser ser um apoiador do canal, Dá uma olhada nas nossas recompensas, Walter. Valtinho, por favor. Se quiser até apoiar com um valor maior do que o do nosso Apoia-se, fica à vontade também, né? Vai que ele pode. Vai que ele pode, vai que ele consegue, é isso. Mas, gente, aproveitando aqui esse gancho maravilhoso do João. Tudo pensado. Já estão sabendo da novidade? Já estão sabendo da novidade. Não é uma novidade mais, né? Já temos aí o Apoia-se há alguns meses, né? Mas criamos aqui um Apoia-se do podcast. Então, se vocês puderem e quiserem contribuir, aqui a gente tem várias recompensas. É apoia-se/Livros e Listas Pod, bem facinho de achar, mas o link sempre fica na descrição do episódio e também na nossa na nossa bio do Instagram, né? Então, deem uma olhada lá. E a gente queria agradecer aqui as 5 novas apoiadoras. No episódio passado, a gente esqueceu de agradecer as novas apoiadoras. Peço desculpas, mas trouxemos aqui a listinha para vocês hoje. Estamos falando de Carla, Carolina de Souza, Ana Luísa Aguiar Chaves, Larissa Bonenberger e Gabriela Kauer. Meninas, muito obrigada. Todo o nosso amor para vocês. Obrigada demais. Vocês não têm nem ideia do quanto isso significa para nós. Muito obrigado, meninas. Bem-vindas, né? Retroativamente aqui, mas sempre bem-vindas, quando quiserem. E é isso, tá vendo? Só mulheres apoiadoras, Luana, porque a gente só fica falando de livro que fala mal de homem. Como é que vai fazer? É isso, João. A gente não tá atingindo o público masculino. Não. Precisamos rever isso aí, né? Esse aqui, especificamente, vai ser mais difícil da gente atingir. Vai ser difícil. E, só para encerrar mesmo agora, se você não é o Walter Salles, mas quer apoiar o canal também, existem outras formas. Você pode comentar sempre que possível, curtir, dar 5 estrelas, quem escuta pelo Spotify. Gente, realmente assim, a gente fica falando, parece discurso para inglês ver, mas isso ajuda demais o canal. A gente conseguiu crescer bastante nessa virada aí de ano por conta, entre outras, dessas ações de compartilhar, de enviar para amigo, de comentar, de seguir as páginas, usar o nosso link da Amazon, se você for fazer uma compra da Amazon, enfim. Qualquer ajuda a gente agradece de coração, gente. Semana passada a gente já gravou tanto, o episódio ficou tão longo que a gente esqueceu de mencionar as apoiadoras novas e de colocar a nossa palavra-chave, né? Que a gente está colocando. A gente esqueceu de tudo. Sim. A gente só queria acabar e viver o domingo, né, João? Depois de 3 horas de gravação. Mas hoje vamos lembrar, né? Qual que vai ser a palavra aqui, João? Quem escutou até aqui, os brabos, o que eles escrevem no comentário aqui do episódio. Deixa eu ver uma que o jurídico não vai barrar. Pode ser o Glória, por conta da Glória e seu cortejo de horrores, que é o outro livro da Fernanda Torres, mas que ela fala que tirou o título de uma fala da mãe dela, da Fernanda Montenegro, quando a mãe foi indicada ao Oscar, que a mãe também parece que compartilha desse humor da filha e essa coisa de não ter muito saco para evento e para essa coisa da mídia. Ela é muito original, minha mãe, né? Por exemplo, todas as vezes que eu tive um grande sucesso, eu estava sofrendo imensamente. E ela tem uma fala para isso que minha filha, é a Glória com seu cortejo de horrores. Maravilhosa. E é um baita título, né? Virou um baita título. Então escrevam nos comentários Glória. Acho que Glória é bom. Aquela frase do Machado, que eu não vou lembrar de cabeça, mas é a glória que fica. Como que é? É uma frase boa pra gente colocar aqui.
Joga no Google. Só um minuto, Luana, não me odeie. Enquanto isso, eu fico mostrando pra vocês o meu gato. Gente, é impressionante como os aparelhos eletrônicos me odeiam, olha. João, outro dia teve um embate no nosso grupo do Telegram, que é uma das recompensas, pra fixar uma mensagem. Eu sei como eu vou morrer, assim, eu tenho essa certeza. Eu vou morrer precisando fazer uma ligação de vida ou morte. É morte pra mim. Todas as situações em que eu preciso, assim, pegar o celular pra fazer algo muito rápido e urgente, nenhum equipamento eletrônico vai funcionar. Saiba que se você está comigo, você fala assim, eu preciso que você faça isso muito rápido, é vida ou morte. Morreremos os dois. Achei. Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Qual a glória? Ser eternizada neste podcast, Fernanda Torres. É isso. Grande beijo. É isso. Um beijo da Anitta. E beijo pra todo mundo que nos escutou até aqui. Fiquem bem. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Beijo, beijo.